Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o fundo de tijolo do segmento de logística, o VILG11. Será que no momento é uma boa oportunidade de se investir nele? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Então vamos acompanhar aqui alguns dos seus indicadores operacionais, depois vamos lá no seu último relatório gerencial que saiu no dia de ontem, conferir alguns pontos relevantes sobre esse fundo e ver como é que ele tem se desempenhado nesses últimos meses. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, estude, leia o relatório gerencial para que você saiba no que você está investindo. Eu sempre procuro aqui ser o mais transparente possível nas minhas análises, não tenho preferência por fundo nenhum. Sempre procuro ser imparcial. Meu objetivo é compartilhar com cada um de vocês os estudos e análises que eu faço sobre fundos imobiliários e assim ajudar de alguma maneira na sua tomada de decisão. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. Sem mais enrolação, vamos lá. O VILG11, pessoal, no momento está sendo negociado aqui a R$ 95,53. Esse é o seu preço de cotação atualmente. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,25% e ele já pagou em dividendos no acumulado nesses últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 7,88. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do VILG11 em rendimentos, você já teria recebido R$ 7,88. Além disso, você também teria ganhado aqui com a valorização do ativo, já que ele se valorizou nesses últimos 12 meses um pouco mais de 8%. Aqui embaixo a gente pode ver o seu gráfico de cotação, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, e podemos ver como foi que o VILG11 ele se desvalorizou no decorrer desse tempo. Ele chegou aqui no início do ano de 2020 a custar aproximadamente R$ 151, e de lá para cá só veio se desvalorizando. Agora ele está fazendo esse movimento aqui, de subida. Aqui podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é o R$ 113,94. O seu P sobre VP atualmente está de 0,84. Isso quer dizer que ele está aí com desconto de 16%, um desconto muito alto se compararmos com outros ativos do mesmo segmento. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,7 bilhão de reais, então é um fundo muito grande. Tem um caixa aqui um pouco superior a 19 milhões, disponível para pagar dívida ou para poder fazer futuros investimentos, e conta com um pouco mais de 161 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária um pouco superior a 2 milhões. Seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 28/3, que ele vai realizar o pagamento agora no dia 12/4, e ele vai pagar 58 centavos por cada cota. Esse pagamento vai corresponder a um rendimento de 0,62%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos desses últimos 5 anos, e podemos ver como, nesse ano de 2024, ele vem pagando menos rendimentos do que nos anos anteriores, mostrando assim uma tendência não muito boa, Enquanto outros fundos de tijolo têm aumentado no decorrer dos anos os seus rendimentos, o VILG11 ele tem feito um movimento contrário, infelizmente. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é referente ao mês de março, conferir algumas informações sobre esse ativo. Como eu já mencionei, sua gestão é feita pela Vinci, que eu pessoalmente não acho uma boa gestora de fundos imobiliários. Esse fundo ele teve início lá no final do ano de 2018. Com respeito às suas taxas, ele cobra aqui de taxa de administração 0,75%, já que seu patrimônio atualmente é superior a 1 bilhão de reais. E ele também cobra aqui 20% de taxa de performance sobre o que exceder o índice PCA, mais um spread de 6%. Alguns pontos relevantes durante esse mês de março aconteceram no fundo, especialmente algumas alocações que ele realizou, diminuindo assim a sua vacância física. Então ele menciona aqui sobre locações no seu ativo Castelo 57, localizado lá na cidade de São Roque, em São Paulo. Então ele menciona aqui que ele conseguiu fazer 3 locações, que foi nesse primeiro módulo chamado G10, que tem um pouco mais de 4,5 mil metros quadrados. Ele alugou para uma empresa do setor de transporte e logística, onde o vencimento desse contrato será lá no mês de março de 2029. E a sua segunda locação, ele menciona aqui que foi correspondente a 2 módulos, o G7 e o G9, que soma-se uma área total de um pouco mais de 12 mil metros quadrados. Esses contratos vão vencer também no mês de março de 2026 e o inquilino também atua aqui no setor de transporte e de logística. E aqui embaixo vocês podem ver exatamente a imagem desse imóvel, E os locais que foram aqui alugados, que estavam vagos
e que foram alugados. Ele menciona também mais algumas alocações agora no seu ativo lá de Caxias, localizado na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele menciona aqui que ele alugou os módulos 119 e 120 do Galpão 3, alugou também os módulos 101 a 103 do Galpão 2. Ambos os módulos ele menciona aqui que tem uma área total de 4.5 mil metros quadrados e o vínculo com o fundo fica vigente até o mês de março de 2026. Ele menciona aqui também que ele alugou os módulos 137 a 148 do Galpão número 1, que totaliza uma área de um pouco mais de 10 mil metros quadrados. E o vencimento desse contrato vai ser lá em abril de 2031. Então foram 3 alocações muito boas, né? Diminuindo assim a vacância física do fundo. Mais adiante eu vou mostrar como é que está a vacância atual dele. Aqui vocês podem ver a imagem, né, de cada um desses locais que foram alugados. Aqui, pessoal, podemos ver correspondente ao seu resultado financeiro durante o mês de março. Então podemos ver que ele teve uma receita total de 12,4 milhões de reais. Ele teve aqui as suas despesas financeiras, também as suas despesas administrativas, entre outras. Então, pegando o seu lucro e diminuindo as suas despesas, ele fechou um mês com resultado líquido aqui de 10 milhões de reais, o que correspondeu a 67 centavos por cada cota. Porém, durante o mês de março, ele distribuiu aqui 8,6 milhões. Então, ele gerou 10 milhões e distribuiu 8,6. A sua distribuição foi correspondente a 58 centavos. E ele menciona aqui que ele fechou o mês de março e iniciou o mês de abril com um resultado acumulado aqui de 1,6 milhões de reais, que corresponde a 11 centavos por cada cota. O fundo ele também possui alavancagem, ele tem uma dívida aqui atualmente de 265 milhões de reais, porém diferente dos outros fundos que são da Vinci, como o Vino 11 e o Vio 11, a sua alavancagem está muito mais tranquila, né? Aqui podemos ver que ele tem um caixa atualmente de 53 milhões de reais disponível para futuros investimentos, e se compararmos a sua dívida de 265 milhões de reais para o seu patrimônio atual, não é uma dívida tão elevada como no caso dos outros fundos que eu mencionei que também são da Vinci. Aqui embaixo a gente pode ver o seu cronograma de pagamento das suas obrigações. Então podemos ver o seu principal, que são as suas amortizações, que ele realiza esse pagamento usando o dinheiro do seu caixa. Como eu falei, ele tem um pouco mais de 53 milhões. Então ele vai conseguir honrar o seu compromisso do ano de 2024 até o ano de 2026 tranquilamente, já que ele tem esse dinheiro em caixa. E ele também mostra aqui as suas despesas financeiras, que é o pagamento dos juros. Esse pagamento é feito mensalmente usando o dinheiro que o fundo ele gera, né, da sua receita mensal. Então, como eu mencionei, a situação do VILG 11 é muito mais tranquila do que a do Vino e a do Vio 11, já que ele tem dinheiro em caixa e o valor que ele tem que pagar aqui de amortizações não são tão elevados assim. Como mencionei, ele tem a sua dívida, porém não é uma dívida assim elevada que vai prejudicar, que a alavancagem venha a prejudicar o fundo de alguma maneira. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito a alguns indicadores operacionais. Primeiramente, a sua receita média de aluguel por metro quadrado. Então, ponto positivo que ela vem subindo, pelo menos nesses últimos meses aqui, ó. Se pegarmos de outubro de 2023, que estava de R$ 20,06, de lá para cá ele vem subindo e fechou esse mês de março no valor aqui de R$ 21,40. Descendo mais um pouquinho aqui também podemos ver a sua taxa de ocupação média. Então, como eu mencionei, a sua vacância vem diminuindo nesses últimos meses. Ele saiu aqui do mês de dezembro de 2023 de uma taxa de ocupação de 86,6% para uma taxa agora de ocupação de 91,4%. Então, ele saiu aqui de uma vacância física de aproximadamente aqui 13% para uma vacância física de aproximadamente 8%. Então conseguiu diminuir bastante e isso é um ponto bastante positivo. E com respeito ao pagamento dos seus aluguéis, podemos ver que está totalmente em dia. Então isso é positivo, já que o fundo ele não tem passado aí por situação de não pagamento dos seus aluguéis. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver que no momento o fundo ele tem participação em 15 imóveis, que somados aqui tem uma área total de 590 mil metros quadrados, e atualmente o fundo ele tem aqui 50 locatários. Então tem uma quantidade realmente bem significativa de inquilinos. Aqui embaixo a gente pode ver quem são os seus principais locatários atualmente. Como eu mencionei, são 50, porém ele tem alguns que são principais: a Tokstok, a Unilog, a Netshoes, a Ambev, Brivaria, o Boticário, a Solística e a Move. Então essas são as suas principais, além
de outras, né, que ele menciona aqui também ao lado que ele tem uma menor posição. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à tipologia dos seus contratos. Então, a maioria dos seus contratos, 82% são contratos típicos e 18% são contratos atípicos. Com respeito ao segmento de atuação dos seus locatários, então se destaca aqui em especial 3 segmentos: empresas que atuam no setor de e-commerce, com 31%, empresas de logística, com 26%, e empresas do setor de alimentos e bebidas, com 11%. Aqui também podemos ver a sua distribuição geográfica, a localização, né, dos seus imóveis. Se destaca aqui em especial o estado de Minas Gerais, que corresponde a 36% dos seus ativos atuais, São Paulo com 20% e o estado do Espírito Santo com 19%. E aqui no mapa a gente pode ver, né, a localização. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à duração média dos seus contratos, que tem a duração aqui de 3,8 anos. Então, a maioria dos seus contratos, 64% vão vencer a partir do ano de 2027 em diante. Descendo mais um pouquinho aqui também podemos ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, nesse mês de abril de 2024, haverá aqui um reajuste em 2% dos seus aluguéis. E no mês de maio haverá um reajuste aqui bastante interessante, em 20% dos seus contratos. Então, isso vai aí dar um acréscimo na receita do fundo. E o indicador usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, na sua grande maioria, é usado o índice IPCA, em 79%, e o índice IGPM, em 21%. Descendo mais um pouquinho aqui, vocês podem ver a imagem de cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então, ele vai falar o nome do ativo juntamente com a sua localização, no caso a rodovia e a cidade. Ele mostra aí algumas imagens do ativo. E aqui ele também menciona, né, a participação do fundo em cada um desses ativos, o tamanho de cada um desses imóveis, a taxa de ocupação, quem é seus principais inquilinos e o tipo de contrato. Então ele faz isso com todos os imóveis que atualmente ele tem. Podemos ver um ponto aqui que na sua grande maioria o fundo ele tem 100% de participação na maioria dos ativos que atualmente ele tem. Então esse é um ponto positivo, porque os imóveis são praticamente do próprio fundo. E aí se você for passando aqui, você pode conhecer um pouquinho melhor cada um dos ativos que atualmente o VILG11 ele tem. São imóveis bem localizados, imóveis grandes, interessantes. Dessa maneira, o VILG11 ele é sim um ativo bastante interessante, um fundo de logística bastante interessante, que vem diminuindo aí a sua vacância física, que é um ponto muito importante. Quanto menos espaço desocupado, mais receita para o fundo e menos despesa também. E isso muitas vezes contribui para que o fundo ele consiga entregar um rendimento muito melhor para os seus cotistas. Algo que provavelmente faz com que o VILG11 esteja com desconto e muitos investidores talvez não queiram investir nele, é mais com respeito à sua gestora, né, a Vinci, que tem deixado muito a desejar com respeito à sua gestão, em especial com outros fundos que são da gestora. Porque se a gestão ela faz lambança nos outros ativos que ela gere, então fica aí uma desconfiança se ela não pode fazer o mesmo para com outros fundos que ela tem atualmente no seu portfólio. Então, algo que, pelo menos no meu ponto de vista, acrescente aí para que as pessoas não confiem muito no potencial do VILG11 é justamente por causa da sua gestora, a Vinci. Se ela fosse uma gestora melhor, com certeza, muitos investidores teriam aí mais confiança de se investir no VILG11. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse ativo. Vale a pena investir no VILG11? Aproveitar esse desconto aí de quase 14% no seu preço de cotação? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.